Eu cumprimento a todos quantos estão assistindo este vídeo com a paz do Senhor Jesus Cristo. Paz e graça para todos. A paz do Senhor que transcende todo o entendimento e graça, porque nenhum de nós merece nada de Deus, mas Ele nos dá a graça. A graça de Deus nos basta. Bom, programa Idolatria Fora, esse é o DVD número 4. É o quarto de uma série. Nós vamos fazer tantos quantos forem possíveis, né? E a proporção que o tempo for correndo, que os trabalhos forem sendo apresentados, os amigos vão ver o quão danoso, o quão mal, o quão pernicioso é a idolatria e a prática desta abominação. Hoje, senhores, o versículo bíblico que vai direcionar o nosso trabalho se encontra no capítulo 15 do livro de Atos dos Apóstolos, versículo 20, e que diz o seguinte: mas escreve-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da prostituição e do que é sufocado e do sangue. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós invocamos Teu nome, Senhor, nesta hora, aonde este trabalho está sendo iniciado. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, eu peço a Ti, Senhor, que esse trabalho seja apresentado por Ti, que não seja um homem aqui falando com opiniões pessoais, mas que seja a Tua palavra para edificar a cada um de nós que estamos assistindo, que estamos participando. Meu Deus, toma tudo em Tuas mãos, meu Pai. Senhor, eu repreendo todo espírito maligno, todo espírito de incredulidade que se manifesta no nosso meio. Todo mal eu ordeno agora que saia deste trabalho, que saia aonde existe uma pessoa assistindo a este trabalho. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, toma a minha vida e tudo que me diz respeito em Tuas mãos. Eu Te agradeço, Senhor, por esta oportunidade e por tudo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, eu vou ler aqui a lei número 6.802, de 30 de junho de 1980, e que diz o seguinte: a República Federativa do Brasil reconhece oficialmente Nossa Senhora da Aparecida, padroeira do Brasil, e decreta que no dia 12 de outubro, em homenagem a ela, é feriado nacional. Meus irmãos, o que nós nos propusemos a mostrar através desse trabalho é o quão danoso se torna a prática da idolatria quando nós a praticamos individualmente. Mas através dessa lei, e porque todos os nossos dirigentes, os dirigentes da nação, têm autoridade sobre a nação, têm autoridade espiritual, têm autoridade divina, então todos estão submetidos
a esse pecado, a idolatria. Todo brasileiro está submetido à idolatria. Todo brasileiro está submetido à idolatria. Por quê? Porque é uma lei, é oficial, é imposto sobre toda a nação brasileira isso. E nós vamos mostrar, através da palavra de Deus, através de experiências, através de fatos que se processam no dia a dia da nação, das pessoas, nós vamos mostrar o que isso tem acarretado para cada um de nós que estamos submetidos a esse jugo. E o objetivo maior é que, de uma forma, nós possamos estar livres da idolatria oficial, porque a Constituição brasileira diz que o Brasil é um país laico, é um país que não tem religião, é um país que permite que cada pessoa pratique a religião que quiser. Então, essa lei ela pode ser boa para um determinado tipo de religião, mas para outro tipo de religião ela é um jugo, é uma abominação. Então é um desrespeito aos direitos individuais que uma pessoa tem. Então, um outro objetivo, porque esta obra está sendo iniciada, mas ela só vai ser concluída o dia aonde o que ela se propôs tiver sido realizado. Isso aqui não é uma obra minha. Se fosse uma obra minha, ela não teria nenhum valor. Se é uma obra de Deus, eu creio que Deus quer que nós combatamos esse tipo de coisa para que Ele possa atuar em prol da nação brasileira. E se essa obra for realizada estando eu aqui, muito bem. Se não for realizada estando eu aqui, eu tenho certeza absoluta que Deus vai levantar homens, pessoas corajosas em algum lugar, porque Deus chama e Deus prepara e Deus dá condições de que aquilo que Ele se propõe seja realizado. A obra não é de um homem, a obra é de Deus. Se eu estou aqui é porque Ele permitiu e Ele quer. Se eu não estiver aqui por qualquer motivo, amanhã ou depois, outros vão ser levantados, porque quando Deus quer fazer alguma coisa, Ele vai fazer. Até cito um exemplo a respeito do povo judeu. O povo judeu foi tirado do Egito e Deus tinha promessas para com Abraão, que é o pai dos judeus, de que ia dar uma terra para eles, a terra prometida. E por determinados motivos eles ficaram rodando 40 anos no deserto. E aí, quando Moisés morreu, que Moisés é considerado o maior profeta pelos judeus. Moisés ele fez
monte de milagre. Ele botou as 10 pragas no Egito, abriu o Mar Vermelho. Ele, no deserto, Deus mandou maná, Deus mandou carne através das codornizes, né? E quando faltava água, no deserto, Moisés encostava na pedra e saía água. Em pleno deserto, teve águas amargas que foram curadas, sempre jogando um broto de uma planta lá que Deus mandou, e a água ficou pura. Então, Moisés fez um monte de milagre. Moisés falava com Deus assim. E Moisés morreu. Então, né, quando Moisés morreu, Deus chamou Josué e disse: Josué, vem cá. Josué foi e ele falou: olha, levanta-te, porque tu vai pegar esse povo e vai botar lá na terra prometida. Eram quase 3 milhões de pessoas. Tu vai entrar com esse povo na terra prometida. E a terra, para você, o limite é o rio Eufrates, o deserto do Líbano, lá da Fenícia, o mar Mediterrâneo, a terra dos heteus. Isso tudo eu vou dar para você. E Deus falou assim para ele: olha, Josué, aonde a planta do teu pé pisar é teu, é tua. Tu pisou, é teu. E falou: olha, assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. E ninguém se sustentará diante de ti. Ninguém se sustentará. Eu nunca te abandonarei, nem te desampararei. Só se esforça e tem coragem. Só isso. Irmãos, quando Deus faz uma obra, Deus capacita, seja ele quem for, porque a obra não é de um homem. Deus quer que um homem vá na frente pela fé, mas quem faz é Deus. Ele é que faz. Então, Moisés morreu, já era. Moisés não podia fazer mais nada. E Deus levantou Josué. E Josué introduziu o povo na terra prometida. É a mesma coisa. Eu conheci um pastor que dizia assim: eu só queria carregar a mala do apóstolo Paulo. Eu só queria ser capacho de Paulo. Paulo é um servo de Deus como um de nós qualquer. Paulo não é melhor nem pior do que nenhum de nós. E ele morreu. Ele não pode fazer nada. Se ele tivesse aqui, ele estava combatendo a idolatria, mas ele não está aqui. E não falta quem combata a idolatria. Não falta aqui quem se manifeste para pregar a palavra de Deus. Um recado: quem quer pregar a palavra de Deus, que vá estudar a palavra de Deus e que vá ter um relacionamento com Deus, para não ficar falando besteira por aí. Quem quer pregar a palavra de Deus tem que prestar o seu culto a Deus, para que não fique falando besteira, não fique falando heresias, não fique falando coisas que não existem. Bom, então, meus amigos, eu tenho certeza absoluta que essa obra não vai parar mais, porque
Deus não quer o Brasil desamparado, mas alguém tem que se manifestar, alguém tem que fazer igual o Gideão, que se levantou contra a idolatria que era praticada naquela época, e Deus sarou a terra. E não precisa de muita gente, mas tem que se esforçar e ter coragem e parar de ficar falando besteira. Então, meus amigos, nós vamos entrar no versículo que nós vamos estudar hoje. Versículo, mais uma vez, Atos 15, versículo 20, diz o seguinte: mas escreve-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da prostituição e do que é sufocado e do sangue. Eu fui no dicionário ver o que é um ídolo. No dicionário está escrito assim, olha, ídolo é uma estátua, ídolo é uma figura, um santinho, ou uma imagem que representa uma divindade e que é objeto de adoração. Isso é um ídolo. Idolatria é a adoração do ídolo. Quando a pessoa adora o ídolo, ela está praticando a idolatria. É o ato de prestar culto divino a criaturas, coisas criadas. Então, eu vou dar uma pequena explanação do que se passava no capítulo 15 do livro de Atos dos Apóstolos. No capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, o Paulo, os capítulos 13 e 14, falam sobre a primeira viagem missionária que o apóstolo Paulo fez. E o capítulo 15, depois, lá do versículo 36 em diante, já trata da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, que o apóstolo Paulo saía naquelas viagens pregando Jesus Cristo para os gentios. Ele era judeu, ele também tinha cidadania romana, mas ele pregava o evangelho para os gentios, não era o único. Então, o que aconteceu? Ele estava numa igreja lá no território que hoje é a Turquia, uma cidade chamada Antioquia. Eles se reuniam lá, né? E o evangelho lá estava tendo grande aceitação, as boas novas, a pregação de Jesus Cristo. Lá foi o primeiro lugar onde eles chamaram os seguidores de Jesus de cristãos. Eu creio que era uma igreja forte, era uma igreja que tinha uma boa condição financeira, era uma igreja que reunia pessoas de alto nível, né? E era uma igreja que seguia os padrões que eles tinham naquela época. Nessa época, não existia nenhum livro do Novo Testamento, mas isso não significa que, pelo Antigo Testamento, não se possa pregar Jesus Cristo, porque quase todos os profetas do Antigo Testamento falaram de Jesus. Então, o que aconteceu? Lá eles eram gentios, todo mundo que não é judeu. Por exemplo, o judeu é judeu, o que nasceu no Líbano é um gentil, o que nasceu na Síria é um gentil, o que nasceu na Grécia é um gentil, e o que nasceu no Brasil é um gentil.
Então, o apóstolo Paulo, nessa primeira viagem missionária, ele foi junto com Barnabé, com Marcos, e fizeram aquela viagem, né? Lucas, porque quem escreveu essas coisas foi Lucas, ele escreveu o livro de Atos dos Apóstolos. E o que aconteceu? Uns judeus que saíram lá da Judéia estiveram lá com eles. E os judeus começaram a bater pé. Se esses novos convertidos não fizerem a circuncisão, que é um sinal que Deus falou com Abraão para fazer, com todos os descendentes dele, né? Se eles não se circuncidarem e não seguirem a lei de Moisés, não tem salvação para eles. Muito bem. Então, isso gerou uma forte discussão. Paulo e Barnabé se contenderam com esses judeus a respeito disso. E o negócio ficou tão, assim, fora de controle, que eles resolveram, Paulo, Barnabé e o pessoal da igreja lá de Antioquia, uma parte deles, resolveram ir a Jerusalém para resolver essa questão. Por quê? Porque em Jerusalém estavam os apóstolos, aqueles que tinham convivido com Jesus Cristo, estavam anciões que cuidavam dessas coisas, né? E eles foram lá, né? E no meio do caminho eles foram fazendo a obra, eles passaram lá na Fenícia, lá no Líbano, já foram falando a palavra, passaram em Samaria, que era uma parte de Israel, onde os samaritanos não eram considerados judeus, e eles foram fazendo aquela obra. Até chegaram lá em Jerusalém. E chegaram lá em Jerusalém, se reuniram com os anciões e com os apóstolos. Os apóstolos estavam lá, Pedro e outros, né? E também a igreja lá em Jerusalém, o chefe da igreja era o Tiago. Tiago não era apóstolo, Tiago era irmão de Jesus Cristo, irmão, porque era filho de Maria. Então, chegaram lá e começaram a debater, e as discussões estavam acaloradas, né? Até que num determinado instante Pedro se levantou e falou assim: olha, eu desde o começo eu prego para os gentios, porque no dia de Pentecostes, quando Pedro pregou lá em Jerusalém, tinha gente de todas as partes do mundo. Tinha judeus, mas tinha quem não era judeu também. Tinha pessoas da África, da Ásia, de tudo quanto é país, né? Quando houve a descida do Senhor Espírito Santo. Então, Pedro, as pessoas se converteram com ele, e as pessoas receberam o Espírito Santo do mesmo jeito que os judeus, quando se convertiam, recebiam o Espírito Santo. Também teve a passagem do centurião Cornélio, aonde Pedro foi e pregou para o centurião, a família dele, os empregados dele, e eles se converteram, e todos eles receberam na mesma hora o Espírito Santo, né? Também teve uma passagem aonde, lá em Samaria, tinha um diácono, Filipe, que tinha pregado o evangelho para os samaritanos. Os samaritanos, uma grande parte deles se converteram, e aí isso chegou em Jerusalém, e Pedro foi lá para ver e para continuar pregando para os samaritanos. Então Pedro já tinha experiência
de pregar para os gentios. E Pedro defendeu, disse, não, o Deus, ele está aceitando os gentios da mesma maneira como ele está aceitando os judeus. Já não existe mais diferença. E a prova disso é que quando o judeu se converte, recebe o Espírito Santo, quando o gentio se converte também recebe o Espírito Santo. E aí foi, eles tiveram aquelas discussões, né, até que Barnabé também falava, Paulo também falou, contou sobre todas as maravilhas, os sinais que Deus fazia perante os gentios quando eles estavam na viagem missionária, pregando na Ásia e na Grécia lá. Então, o Tiago tomou a palavra e começou a falar. Então, na realidade, o que está acontecendo é aquilo que os profetas profetizaram no Antigo Testamento, e agora chegou a hora que a salvação chegaria não só para os judeus, mas para todas as pessoas, né? Então, ele tomou a palavra, falou e disse para que eles fizessem o seguinte para com os gentios. E é justamente essa palavra no Atos 15, 20, e disse assim, mas escreve-lhes que se abstenham da contaminação dos ídolos, da prostituição e do que é sufocado e do sangue. Irmãos, nós temos que raciocinar. Nós somos seres racionais. Nós temos inteligência. Para quem sabe ler, um pingo é letra. Desde a criação do homem, né? Desde a criação do homem, Deus criou o homem e tal, né? Perfeito como nós somos, do jeito que nós somos, né? E na hora de dar vida ao homem, Deus soprou no nariz do homem, e fez alma vivente. Então, eu estou aqui. Vocês podem olhar para mim e vai dizer, o velhinho aí e tal, né? Tá aí. Mas esse que vocês estão vendo, esse não sou eu, porque eu não sou carne. Eu estou temporariamente neste tabernáculo. Eu sou peregrino, nós somos peregrinos nessa terra. O que vive em nós é a nossa alma. Nós somos alma vivente. Então, Deus fez Adão alma vivente. Deus colocou o espírito nele, o raciocínio, a atividade intelectual que se replica em cada ser humano que nasce em qualquer lugar do nosso planeta. Então, o que aconteceu? Eva caiu. Mas ela caindo não seria suficiente para que o mundo vivesse afastado de Deus. Era preciso que Adão caísse, porque esse plano maligno do diabo para roubar de nós tudo que nos pertencia, quem transmitia o espírito era o homem. Se Eva caiu, isso aí não ia interferir em nada. Quando nascesse um outro ser, mesmo que tivesse sido gerado no ventre de Eva, o espírito que vinha
nesse novo ser, era o espírito que Deus botou no nariz de Adão. Então, aquele espírito estava limpo. Por isso que ela foi usada pelo diabo para fazer com que Adão caísse. E eu não posso falar o que não está escrito, mas eu tenho quase que certeza que o que levou Eva a cair foi algo sexual, e Adão também. Mas o primeiro erro que eles cometeram foi a idolatria. Porque Deus falou, olha, no centro do jardim eu estou colocando a árvore da vida. Ou seja, se eles comessem daquela árvore, iam viver eternamente. Era uma árvore normal, não era uma árvore muito bonita. Mas a árvore do conhecimento do bem e do mal, que Deus colocou no jardim do Éden e disse, olha, não tirem proveito daquela árvore. Tirar proveito, comer, é tirar proveito. Não tomem conhecimento daquela árvore, mas aquela árvore era uma árvore muito bonita. Era a árvore mais bonita que tinha no jardim do Éden. Era uma árvore onde todos os animais se abrigavam. Isso está escrito na palavra. Iam lá para se abrigar, para ver aquela árvore, para ficar debaixo da sua sombra. Então, em vez de Adão e Eva irem ver a árvore da vida, eles foram ver aquela árvore que chamava a atenção, a árvore do conhecimento do bem e do mal. E chegou lá, alguma coisa aconteceu que Eva cedeu e caiu. Então, o ser humano foi contaminado. Ele foi contaminado. Quando o ser humano, porque após a contaminação, Deus falou, olha, Deus falou antes, se você desobedecer, se você comer dessa árvore, tirar proveito dela, você vai morrer. Então, ele caiu, ele desobedeceu a Deus. Então, o que houve? Entrou a morte no mundo. A morte entrou no mundo, porque a morte é um espírito também, o espírito da morte. E a partir daquele momento, todos os seres humanos são contaminados. Todos eles têm que passar pela morte. A morte é algo que entrou com o diabo no mundo. Então, quando nós aceitamos Jesus Cristo, nós estamos livres da morte. Tá? Não quando a gente sai desse tabernáculo, nós não morremos, nós deixamos de existir neste mundo, mas a nossa alma continua viva, a nossa alma não morre, ela é eterna. Então, quando nós vamos para Deus, nós consideramos que nós estamos na vida. Quando nós não vamos para Deus, nós consideramos aquilo uma segunda morte. Por que Jesus Cristo é importante? Porque um ser humano, todos os seres humanos que nascem têm pecado. Então, como ele poderia
ser vencer Satanás. Ele não poderia. Mas Deus enviou o seu Filho para vir a este mundo. Né? O João 3,16 diz: Deus amou o mundo de tal maneira, é uma maneira que não dá nem para nós imaginarmos tanto amor, porque ele deu o seu Filho unigênito, o Filho que saiu de dentro dele, que estava com ele desde que ele começou, desde que ele existe eternamente. Ele deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem crê nele não morre. Por quê? Então, nenhum homem podia resgatar o mundo, porque nasceu, já tem o pecado original implantado no seu espírito. Nasceu, já pecou. Nasceu, já está contaminado. Né? Então, Jesus Cristo veio a este mundo porque ele era o Filho de Deus. Ele não era filho de José, ele não era filho de um homem, então ele não recebeu aquele espírito contaminado. Ele foi gerado no ventre de Maria. Deus botou a imagem no ventre de Maria e Jesus Cristo foi gerado. Mas ele não era desse mundo, ele não tinha o espírito pecaminoso. O que aconteceu? Ele foi morto. Então a morte levou ele, tirou ele daqui desse mundo. Mas aí é que foi o erro dela. Ela poderia matar todos os homens, todos os habitantes do mundo, porque o salário do pecado é a morte. Mas ela matou um que não tinha pecado. Satanás perdeu, matou um inocente. Então, como que vai derramar o sangue de um inocente, o sangue de quem não pecou? Satanás não podia fazer isso. Satanás meteu a pata. Satanás se ferrou, porque ele cometeu um grande erro e isso foi a perdição dele. Jesus morreu, levou os pecados do mundo. Mas quando ele chegou, ele foi bater direto no inferno. Os pecados do mundo estavam em cima dele. E aí ele chegou lá, pegou a chave do inferno e a chave da morte. E saiu. Satanás não tem mais a chave da morte, nem a chave do inferno. Satanás não manda ninguém para o inferno. Ele não pode. Agora, o homem pode escolher para onde ele quer ir. Né? Então, a partir do momento que Jesus morreu, chegou lá, pegou a chave, Deus ressuscitou ele e botou o Espírito Santo, que é o Espírito. Quem tem Espírito está vivo. Deu um corpo a Jesus e ele está vivo. Jesus está vivo. E em todos os lugares do universo, nós estamos nas mãos de Satanás. Mas quando nós entramos no corpo de Jesus, aí Satanás não pode chegar nem perto, porque nós fazemos parte do corpo de Cristo. E se nós estamos dentro dele, o Espírito dele passa a agir em nós. Não aquele espírito contaminado. Aquele espírito contaminado não age em nós. Ele não pode, mas o Espírito Santo vai transformando a nossa mente e fazendo de nós uma nova criatura e colocando em nós o seu fruto. Quem
está dentro de Jesus tem o fruto do Espírito Santo. Quem não está, não tem o fruto do Espírito Santo. Fruto da carne é carne. Quem nasce da carne é carne. Quem nasce de Deus não é carne, é espírito. É outro departamento. Então, o que acontecia nessa época? Né? Os apóstolos que conviveram com Jesus Cristo, os ancião sempre teve valor com Deus. Deus sempre respeitou os anciões. Só chega a ser um ancião quem Deus permite. Então, o que aconteceu? Eles tinham que criar uma norma. Ainda não existia nenhum livro do Novo Testamento, né? E ele falou assim, escreve para eles, para os convertidos, para os gentios, e isso vale para os judeus também, que se abstenham, nós vamos nos parar mais nessa parte, que se abstenham da contaminação dos ídolos. Então, meus amigos, presta atenção. Quando nós nos relacionamos com um ídolo, de qualquer maneira, nós somos contaminados. Apocalipse, capítulo 9, versículo 20, coloca no mesmo nível a adoração a demônios e a adoração a ídolos. Você adorar um ídolo, eu li aqui uma imagem, uma figura, uma escultura, você adorar uma imagem é a mesma coisa e tem as mesmas consequências do que você adorar um demônio. E o fruto disso é o quê? O fruto do Espírito, quando a gente entra em Deus, quando a gente entra no corpo de Jesus, nós temos um fruto igual a tangerina, cheia de gomos. 9 gomos. E esses gomos diz o seguinte, olha, amor, paz, alegria, paciência, bondade, benignidade, fidelidade ou fé, mansidão e domínio próprio. Então, o que nos faz resistir o pecado não é a nossa vontade. Quem vai resistir o pecado pela sua própria vontade não consegue resistir nunca. Mas quem tem o Senhor Espírito Santo, quem está dentro do corpo de Cristo, não cai, resiste, porque vem o domínio próprio. O nosso amor, o amor de quem está em Jesus, é um amor que nem o amor de Deus, porque ele não vem de nós. O amor que um ser humano sente, ele se transforma de acordo com a situação. Ele está amando uma mulher, daqui a pouco ele fica com ódio, vai e pau, mata a mulher. O amor que se transforma em ódio não é o amor de Deus. A paz que vem do Senhor transcende todo o entendimento. O mundo pode estar caindo do teu lado. Estevão estava sendo apedrejado, morrendo, e ele viu o céu aberto. Ele não estava nem um pouquinho preocupado com a morte dele. Por quê? Porque ele tinha o fruto do Espírito em si. Então, o que acontece? É algo muito sério.
nós temos que levar em conta a situação individual de cada pessoa e temos que levar em conta a situação que foi imposta a todas as pessoas da nação brasileira com essa lei, com a idolatria oficial. Então, o que acontece? Né? O relacionamento de uma pessoa com um ídolo gera uma contaminação espiritual. Você se prostrar diante de um ídolo, você aceitar um ídolo, você falar que um ídolo é bom, que um ídolo é melhor do que não sei o quê, você está se contaminando, você está dobrando o joelho para um ídolo. Você aceitar passivamente isso que acontece no Brasil, igual a maioria das igrejas aceita, fala veladamente, tem medo do capeta, porque o capeta é que quer afastar as pessoas de Deus. O capeta quer que cada um seja um idólatra, porque quando você aceita a idolatria, você automaticamente está aceitando um demônio, porque adorar um ídolo é a mesma coisa que adorar um demônio. Aceitar um ídolo é a mesma coisa que aceitar um demônio, e nós não aceitamos nem ídolo, nem demônio. Nós repreendemos todos eles em nome de Jesus Cristo. Bom, então, quando uma pessoa se relaciona com um ídolo, ela tá dizendo para Deus assim: olha, eu não preciso de você, não quero você para nada, eu tenho isso aqui, eu tenho esse ídolo, eu tenho esse pedaço de pau aqui, eu tenho essa imagem aqui, essa imagem vai fazer um monte de coisa para mim que tu não faz. Deus olha para essa pessoa e diz assim: esse cara está maluco. Vou só citar um fato que aconteceu. Todo mundo deve saber, mas só que não associam uma coisa com a outra. Né? Quando a seleção estava aí na Copa do Mundo jogando, num dos jogos, o goleiro que agarrou pênalti falou: porque o outro goleiro me deu um terço e eu botei o terço ali dentro do gol. Se ele deu, ele disse depois que já tinha passado. Aí o técnico da seleção foi lá no não sei aonde, num altar de um demônio aí, não sei o que, do Garavaglio, e foi lá e disse: fui lá no Garavaglio pedir a proteção. Aí vem o jogo com a Alemanha. Toda a bola que foi para o gol praticamente entrou. Se ia na direção do gol, entrava. O goleiro não pegou nada do terço. E o técnico passou uma vergonha, a maior vergonha que um time do Brasil já teve. A maior goleada, dentro de casa, 7-1. Cadê o Garavaglio lá? Porque é a mesma coisa que acontece com o Brasil, gente. Raciocina. Se o Brasil for para frente, se acontecer alguma coisa boa no Brasil, aí todo mundo vai dizer: lá tem uma padroeira. Lá tem uma padroeira. Então, a padroeira está resolvendo. Deus não vai permitir isso. Deus não vai permitir. Então, o que acontece? Os governantes do Brasil só entram para governar. Deus é dono dos dirigentes. Só entra essa escória que está aí, que praticam os atos que ninguém consegue entender.
vê só, foi dar opinião sobre o que está acontecendo lá em Israel. Nós eu não tenho o que falar do que está acontecendo lá. O que parece é que começou os caras provocando uma guerra, matando o adolescente, e quando mexe com o judeu, ele vai à luta. Não é quando mexe com o brasileiro. Com o brasileiro, o nego faz de gato e sapato aí e ninguém faz nada. Por quê? Porque é um país de frouxo. O exército brasileiro é o quê? O que é as Forças Armadas brasileiras? Se não consegue dominar nem os traficantes na favela. Então, o que acontece? Foi falar que os judeus estavam fazendo força sobrenatural lá. Esqueceram de que no Brasil morre mais de 50 mil jovens assassinados todo ano. Quantas pessoas, não sei quantos mil de acidente de moto, não sei quantos mil de acidente de carro, coisas que não acontecem em país nenhum do mundo. Esses governantes que estão aí não tomam conta do povo brasileiro, não cuidam do povo brasileiro. Por quê? Porque eles estão debaixo do sapato do diabo. Eles são governantes de um país idólatra. O que vai acontecer com o Brasil? Eu estou aqui porque eu tenho certeza que Deus quer que eu esteja aqui falando e fazendo o que eu estou fazendo. Porque o que eu quero da vida mais? O que eu vou querer aí? Fama não me interessa, nada, nem dinheiro, nada. Eu estou aqui por amor ao povo brasileiro. Até esses dirigentes corruptos e ladrão. Porque lá no 9:21 de Apocalipse está dizendo, o fruto deles é o quê? Homicídios, feitiçarias, fornicações e roubos. Que é praticado por quem? Pelos dirigentes. Tá? Eu não consigo entender como a nação brasileira está na mão dos banqueiros. O Banco Central, os dirigentes do Banco Central. Os dirigentes do Banco Central, eles estão ali porque só entra para ser dirigente do Banco Central quem o banco quer. Aí tomam a medida lá, os banqueiros dizem, não, essa medida foi boa, então é bom para eles. Porque o que eles fazem lá, olha, só para ter uma ideia, do mês de junho para o mês de julho, a dívida do Brasil aumentou num mês, mais de 100 bilhões de reais. Sem contar que todo mês eles tiram dinheiro de todo o orçamento, junta com o superávit primário e dá para os banqueiros. No orçamento, dinheiro para pagar a dívida. Tu sabe o que o Brasil comprou para ter essa dívida? Nada. É uma dívida fictícia, feita por eles mesmos. A função do Banco Central, gente, é ficar dando dinheiro de vocês lá para os banqueiros. Isso vai corrigir inflação. A inflação, tudo é feito, não é porque eles são burros, não. Eles são muito espertos. Tudo é feito de uma forma esquematizada para que esse status quo continue. Olha, tu acha que com essa política aí, daqui a 500 anos, daqui a 1 milhão de anos, o Brasil está do mesmo jeito ou pior? Está muito pior, porque aonde tu vai corrigir os problemas do Brasil dando dinheiro para o banqueiro? Deixa de ser burro aceitar uma coisa dessa. Os brasileiros aí brigam, matam.
um outro por causa de uma idolatria, um time de futebol. Ah, eu sou Flamengo, vou matar esse cara aí do Botafogo. Mas eles têm medo de lutar contra o capeta. O capeta que subjuga, que faz e acontece na vida deles. Então, o Brasil está contaminado. O Brasil está se tornando um país de nada. O judeu foi até legal com o brasileiro, dizer que é um anão na diplomacia, um anão na diplomacia, ou seja, algo sem importância no mundo, que o brasileiro, que um governo de ladrão desse, qualquer um deles vai lá falar o quê? Se ele não cuida do povo, se não dá educação, se rouba o dinheiro do povo para dar para os banqueiros, como? Isso tudo é porque ele está debaixo do sapato do ídolo. Da mesma forma que a seleção do Brasil foi para o vinagre na Copa do Mundo, o Brasil também vai para o vinagre. Eu tô aqui porque eu não quero isso. Eu amo o Brasil, eu amo o povo brasileiro. Eu quero ver o povo brasileiro muito bem, muito abençoado. Mas como vai ser abençoado se o Deus deles é uma estátua? Uma estátua de uma religião onde uma grande parte deles são pedófilos, são homossexuais. Eles têm o Espírito Santo? Tu acha que um padre tem o Espírito Santo? Tu acha que um bispo, que o Papa tem o Espírito Santo? Uma pessoa chegou e botou uma criança, não sei se doente, na mão do Papa. O Papa não sabia nem o que fazer. Tu acha que o Papa vai fazer oração lá, vai estar assim com Jesus Cristo? Ele tem uma religião que é feita, as normas são feitas por eles, não são as normas de Deus, né? E ainda tem gente que diz que adorar uma imagem não é muito ruim. Tá louco, porque o Deus, quando Deus der mandamento, Deus não mandou profeta, não. Deus falou com a boca dele. Ele falou: eu sou o Senhor Deus. Não faz imagem de nada. E ainda tem gente que diz que uma imagenzinha, tadinho dos católicos. Poxa, você é um herege que não conhece a palavra. Deus falou com a boca dele e depois escreveu com o dedo nas pedras. E depois quebrou as pedras, ele pegou novas pedras, escreveu de novo com o dedo. Ele não mandou recado por profeta. Quem vai dizer que alguma coisa é pior do que isso? Ou melhor? Bom, então, meus amigos, a situação é essa. O cara se relaciona com o ídolo, ele se contamina. O que acontece com a nação brasileira? Ela está relacionada com o ídolo, porque aquilo é algo oficial, de cima para baixo. Então todo o povo está debaixo de maldição. Vocês vão ver, não percam o trabalho 5, que vai ser feito ou amanhã ou depois, mas eu já adianto. Final do capítulo 16 de 1 Reis e o primeiro versículo do capítulo 17. Vocês vão ver. Bom, então,
essa contaminação imposta que vem de cima joga toda a nação brasileira debaixo de maldição, debaixo do sapato do diabo, contaminado. O que acontece com a igreja no Brasil? Nós não somos melhor do que ninguém, não, mas nós estamos aqui pregando a palavra. Por que a igreja não se levanta contra isso? Porque também a igreja está contaminada. Eu assisto culto de quase todas as igrejas que tem aí, eu assisto culto dia e noite e eu vejo. Olha, só para vocês terem uma ideia, tem um judeu aí famoso que diz que é convertido, mas ele é maçom, porque eu já identifiquei, eu fui maçom. Então, ele pregando numa igreja, pregando Yom Kippur, Dia do Perdão, pregando Yom Kippur, pegando oferta e dando glórias ao grande arquiteto do universo, que é como os maçons chamam o Deus dele lá, o capeta, né? E o povo simulando que tivesse com o Espírito Santo, gritando lá e maravilhada com isso, com o cara pregando assim. Então a igreja está contaminada. Muitas pessoas que tu sente que é de Deus, mas ela está pregando no altar de uma igreja e ela tem que pregar o que o dono da igreja quer, senão ela não prega mais ali, senão ela fica desempregada, senão ela tem que sair fora. Então, eles não estão fazendo a vontade de Deus, estão fazendo a vontade do dono da igreja, né? Então, meus amigos, a contaminação, o relacionamento com um ídolo contamina a pessoa. E o fruto dessa contaminação é o que eu falei, que está no Apocalipse capítulo 9, versículo 21. O que acontece com quem adora demônio ou ídolo? Tanto faz. Vira um homicida, vira um feiticeiro, vira um fornicador, ou seja, para se contaminar mais ainda, que uma das grandes formas de contaminação é a vida sexual ilícita, e pratica roubos. É fruto dessa contaminação. O cara se relaciona com um ídolo e isso tudo entra na vida dele. Mas por que tem esse monte de ladrão aí no governo? Está tudo contaminado. Aonde mexe aí no governo, está tudo contaminado. O Banco Central, eu me lembro, na época que o Meirelles, tal de Meirelles, era presidente do Banco Central e fazia as mesmas coisas que faz agora. Ou seja, vai aumentando o juro. Aí o país vai crescendo menos, porque os bancos começam a explorar o povo. O governo paga, ele diz que a taxa Selic é 9, mas a taxa Selic, quando eles vendem título, eles estão pagando juros de 15, 16, 17. São uns ladrões. O Banco Central é independente com o dinheiro do povo brasileiro. Por que ele não tem um orçamento? Ele pode fazer o que quiser. Ele pode gastar 100 bilhões de reais no mês. Tu acha que isso vai combater a inflação? Deixa de ser trouxa. Mas aí, né, esse Meirelles, esse ladrão, ele fazia as mesmas coisas que esse que está aí. Outro
coitado, é um laranja. Que se não fizer isso, ele samba de lá e bota um outro que faz. Que é um país de frouxo. Então, o que acontece? Ele fazendo isso tudo, tal, já no final do governo, aí chega o dia da festa das Forças Armadas, independência e tal. Aí o exército dá uma medalha para ele. O exército, é para isso que presta esse exército, dá uma medalha para um bandido, ladrão, corrupto, que dá o dinheiro do povo para os bancos. Tudo é esquematizado de tal forma que os banqueiros levam dinheiro. Os banqueiros são mais machos do que eles, assim como esses comunistas aí, que eles tanto perseguiram. E agora? Fica fazendo continência, balançando o traseiro para eles aí, nos corredores, né? Para isso eles são muito bons. Quando precisa de alguma coisa, manda a mulher para a rua. Ai, patroa, precisamos de dinheiro. Mas isso para os baixos, porque os chefes militares só pode estar levando vantagem, está levando grana, assim como a TV Globo aí. Leva grana, porque ela aceita, ela diz, não, tem que aumentar o juro. Aumenta o juro, aí se o país fosse para recessão, não podia. Aí eles começam a dar incentivo para algumas áreas. É a mesma coisa, eles pegam dinheiro emprestado dos banqueiros a 17% para sustentar dólar parado, que não faz nada, né? E empresta para as empresas com juros de 5%, 6% no BNDES. É lógico, tudo a propina correndo solto, porque esse que levou aí 10 bilhões de reais do Banco Central e faliu, né? Ele é campeão de dar propina. Então chegava lá, dava uma propina, pegava a grana, tal, faliu, e aí? Hoje ele é dono do Maracanã, aí, né? Bom, então, meus amigos, o relacionamento de uma pessoa com um ídolo, tá aqui, traz uma contaminação, e essa contaminação se reflete em roubos, em feitiçarias, em fornicações e em homicídios. Isso para falar desses mais votados, porque por trás disso vem mais uma série. A palavra de Deus diz que um abismo leva a outro. Então, o que nós estamos mostrando aqui é que a palavra de Deus diz que o relacionamento de uma pessoa com um ídolo causa contaminação. Óbvio que o relacionamento de uma nação com um ídolo causa contaminação, não só na nação, porque até o chão da nação vai pagar por isso. E vocês vão ver na próxima. E o povo muito mais. Israel foi destruído, o povo foi para o exílio, acabou com tudo lá por causa da idolatria, por causa de adoração a demônios. Bom, o que eu tinha a falar a respeito disso era isso. Mas nós vamos aproveitar essa oportunidade para fazer um apelo a todos aqueles que querem verdadeiramente se verem livres da idolatria, livres dos roubos, dos homicídios, das fornicações, livres das feitiçarias. Não é a tua força, não é o teu braço que vai fazer isso, não.
o que vai fazer você fazer isso é o domínio próprio, é o fruto do Espírito Santo. Você tem que entrar no corpo de Jesus Cristo, né? Nós vamos dar a oportunidade agora de quem quiser entrar no corpo de Jesus Cristo, porque está escrito, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Não é eu que vou fazer isso, só estou criando esta oportunidade, mas não sou eu. Eu tenho que lutar pela minha salvação. A salvação é individual, cada um tem que lutar pela sua. E Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se você quer ter a vida eterna, creia no teu coração que Jesus Cristo é o Filho de Deus que se fez carne e que ele morreu para pagar o nosso pecado, mas Deus ressuscitou dos mortos. Ele está vivo e tem corpo, porque é nele que nós vamos entrar. E você falar com tua boca agora: Jesus Cristo, eu te aceito como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Nós vamos orar. Nós vamos orar agora. Fala: Jesus Cristo, eu te aceito. Fala, vence esse demônio que quer fechar a tua boca. Fala: Jesus Cristo, eu te aceito como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Só Ele. Não tem ídolo, não tem religião, não tem pastor, não tem bispo, padre, papa, não tem nada. É Jesus Cristo, nós somos Jesus Cristo, só Ele. Nós vamos orar. Nós vamos orar em prol daqueles que entregaram a sua vida. Senhor, meu Deus e meu Pai, louvado seja teu santo nome. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor, espalhado por esse mundo, Senhor, tem pessoas que responderam a esse apelo, que responderam a esse chamado, não meu, mas teu, porque o Senhor preza pela salvação dos seres humanos. O Senhor amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho para nos salvar. Senhor, eu apresento a Ti essas pessoas que invocaram o Teu nome, Senhor, que Te aceitaram, que Te querem como Senhor e Salvador. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, eu Te peço, Senhor, meu Deus, contempla cada uma delas agora, perdoa os seus pecados. Senhor, meu Deus, abre a porta para que elas entrem no Teu corpo, porque o corpo de Jesus Cristo é o templo que Ele fez, Senhor, para nos abrigar, nos salvar. Meu Deus, faz dessa pessoa uma nova criatura. Senhor, enche ela do Teu Espírito e vai transformando, vai purificando, vai limpando. Senhor, perdoa os pecados que ela cometeu, idolatria, homicídio, seja o que for, feitiçaria, fornicações. Meu Deus, que toda a relação sexual que ela cometeu, se existe uma parte da alma dela prisioneira, que seja liberta agora. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor, vai purificando, vai limpando, Senhor, vai fazendo dela um verdadeiro cristão, um verdadeiro que Te pertence, um verdadeiro, Senhor, que não quer saber mais da corrupção desse mundo, porque esse mundo é temporário, tudo passa, mas a Tua palavra não passa. E, Senhor, nós vemos esse mundo, mas as coisas que o Senhor preparou, que o Senhor fez para aqueles que Te amam, Senhor, meu Deus, são muito superiores a estas. Pai,
Meu Deus, registra o nome de cada uma delas no livro da vida, Senhor, para que na hora do julgamento, Senhor, elas estejam, Senhor, no teu livro, meu Pai. A tua palavra diz que aqueles que vão a ti, que o Senhor jamais jogá-los fora. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu te agradeço por cada uma vida delas, meu Pai. Meu Deus, que a tua proteção, que o teu refrigério esteja sobre essas vidas. Meu Deus, que todos os problemas que eles têm, Senhor, que sejam jogados em tuas costas. Se existe alguém enfermo, cura. Manifesta o teu poder, a tua graça, Senhor, para fazer misericórdias em milhares sobre essas vidas. Eu te agradeço, Senhor, por cada uma dessas vidas. Te agradeço por esta oportunidade, por estar aqui invocando o teu nome, falando a tua palavra, Senhor. E te agradeço por tudo em nome de Jesus Cristo. Amém. Que a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de vós. O amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com todos. Amém e amém.